Queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos nessa manhã. E o texto encontra-se no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 15. Gostaria que você já abrisse aí a tua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Deixa marcadinho aí. Esse mesmo relato está também no Evangelho segundo Marcos, segundo a visão do apóstolo Pedro, no capítulo 7, versículo 24 ao 30, a mesma história. São os dois evangelhos que vão narrar essa mesma história. E durante essa semana o dia que o pastor César me pediu para compartilhar essa palavra, eu até estive conversando com uma pessoa que estava passando por uma situação bem semelhante a essa que nós vamos ler aqui. E Deus trouxe essa palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhá-la com os irmãos. O tema desta mensagem é 5 atitudes que podem atrair o agir de Deus em nossa vida. 5 atitudes que, se nós tomarmos, ela pode produzir um milagre na nossa vida. Gostaria que você deixasse marcado aí a história da mulher cananeia, ou da mulher cirofenícia, como alguns chamam. Gostaria que você deixasse marcado aí e fechasse os teus olhos. Eu gostaria de orar mais uma vez para que Deus estivesse dando graça para esta palavra. Eu ia chamar o pastor Ezequiel aqui pastor Ezequias, para orar, mas ele já pediu que para subir só no final. Eu brinco com ele que Ezequias é porque Deus fortalece, né? O nome Ezequias significa aquilo a quem Deus fortalece. E como Deus precisa fortalecer, né, pastor César? Mas Deus vai fazer. Deus vai continuar fortalecendo. Então aí de baixo mesmo, nós vamos orar. Eu creio que ele vai estar intercedendo também pela minha vida. Passou o cajado, agora tem que interceder pelo menos, né? Para que Deus dê graça. Amém? Feche os teus olhos, estenda para cá as tuas mãos, ore pela minha vida em nome de Jesus, para que Deus me use para transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Amém? Pai querido, em nome de Jesus. Meu Deus, apesar de mim, das minhas limitações, meu Deus, eu coloco agora, Senhor, a minha vida diante do Senhor mais uma vez, para ser usado, ó Deus, como um canal para transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Senhor, está escrito, ó Deus, que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra, meu Deus, e que é pela Tua palavra, ó Deus, que nós recebemos vida, porque nela está o Teu Espírito, e o Espírito é quem vivifica o nosso corpo. É o Espírito, ó Deus, por meio do qual nós podemos ouvir e compreender os Teus mistérios para nós. Meu Deus, por isso nós Te pedimos nesta hora, Pai, que nós não venhamos ser entretidos através dessa palavra, mas que possamos, ó Deus, receber a direção, a unção, a graça, Senhor, que o Senhor tem para falar aos nossos corações através desse texto bíblico. E que o Senhor me dê graça, Senhor, para transmiti-lo. E que o Teu Espírito, ó Deus, aguce os nossos sentidos espirituais, para que nós possamos compreender, ó Deus, com discernimento espiritual, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração e que o Senhor deseja falar ao Teu povo nesta manhã. Eu coloco, ó Deus, agora diante de Ti, te peço, ó Deus, que eu diminua, que o Teu Espírito cresça e que a Tua igreja seja edificada através desta palavra, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Todos podem dizer amém? Glória a Deus. Queridos, coloque-se de pé, mais um pouquinho, para que nós possamos ler estes 8 versículos da palavra de Deus. Como o meu óculos já está meio fraquinho, eu coloco aqui no computador, que eu coloco do tamanho que eu quero, Coloco maior aqui os textos. Mas vamos lá. A história da mulher cirofenícia, ou da mulher cananeia, Mateus capítulo 15, versículo 21 e 28, diz assim a palavra de Deus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente
endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Jesus não lhe deu resposta. E os discípulos, chegando próximo dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo novamente, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou-se diante dele e o adorou, e disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Pode se assentar. Queridos, eu quero tirar daqui essas cinco atitudes que nós podemos tomar, que pode atrair ou impedir o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Atrair se nós as fizermos, impedir caso nós andemos na direção... Obrigado, meu irmão, Deus abençoe. Caso nós andemos na direção contrária dessas atitudes. E eu espero que essa palavra ela possa trazer algo de edificação, de direção para a sua vida. Esqueci de cumprimentar os irmãos que estão aí pela rádio, ouvindo pela rádio e também pela internet. Que Deus abençoe também grandemente a vida de vocês e que da mesma forma essa palavra possa estar alcançando, fortalecendo e direcionando a vida de cada um dos ouvintes. Amém? Queridos, nós estamos vivendo dias que, se nós pegarmos as pesquisas, infelizmente, o ateísmo tem crescido de uma maneira assustadora no mundo. E isso é reflexo, né, do homem estar cada vez mais voltando para si mesmo, cada vez mais nós estamos tentando resolver os nossos próprios problemas com os nossos próprios recursos. Quanto mais independente nós nos tornamos de Deus, menos nós vamos experimentar da comunhão e do agir de Deus na nossa vida. Tem uma canção que eu gosto muito, eu não me lembro quem que canta, se não me engano é Heloísa Rosa, que diz: quero ser como criança. Né? E essa canção ela diz que eu não quero crescer, eu quero permanecer como uma criança, porque quando eu cresço, ou seja, quando eu me torno independente, eu deixo de simplesmente crer. E quando nós deixamos de crer, irmãos, nós deixamos também de experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque nós temos acesso a Deus através do sobrenatural. Temos acesso a Deus através da maneira que nós cremos nele. E hoje, infelizmente, nós temos visto uma crescente das pessoas se tornando cada vez mais independentes. Né? Os ismos aí, né, da ciência da vida, o cientificismo, né, o ceticismo, o egoísmo e todos esses ismos, que vai cada vez mais o homem voltando para dentro de si mesmo e buscando ser independente de Deus. E vemos pessoas defendendo isso abertamente, né? Até mesmo o satanismo, né? E esses vários ismos aí que cada vez mais afastam as pessoas de Deus. Eu estava estudando um pouquinho sobre essa questão do cientificismo, nome esquisito, né? Cientismo ou cientificismo, as duas formas estão corretas. É uma teoria, né, desenvolvida lá por um francês, e essa teoria ela diz que a ciência é a única forma e a forma mais segura de nós termos certeza daquilo que acontece. E através da ciência, nós descartamos a religiosidade, descartamos aquilo que é transcendental, porque somente aquilo que a ciência pode experimentar é que é verdade para o homem. Então,
ideologia, uma filosofia extremamente perigosa, irmãos. E indiretamente, essa ideia vem entrando no meio da igreja. Nós queremos racionalizar, queremos ter uma explicação científica para tudo que acontece em nosso meio, e não tem. Nem tudo nós vamos ter uma resposta, porque a palavra de Deus diz em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para os homens e para os seus filhos. Mas existem coisas ocultas que são para Deus e nós não vamos entender, irmãos. E quando nós falamos em experimentar o agir de Deus, experimentar o milagre, o agir de Deus não necessariamente é o milagre. Deus pode simplesmente nos abençoar com algo ou trazer uma provisão para nós, que são coisas diferentes, né? Bênção, provisão e milagre são coisas diferentes. Mas para nós experimentarmos o sobrenatural de Deus, nós precisamos ir abrindo mão dessa visão de queremos explicar tudo de uma maneira racional. Tudo de uma maneira científica, somente aquilo que pode ser experimentado pelo método científico é uma verdade. Não. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E pela fé nem tudo vai se explicar, querido. E muitas vezes as pessoas estão procurando resposta para os seus problemas em recursos naturais que não podem dar resposta para os seus problemas. Obviamente, nós vivemos e nos movemos no mundo material, né, um mundo físico, no mundo emocional, das emoções, né, e nos movemos também no mundo espiritual. Então o homem é triuno. Assim como Deus, somos corpo, alma e somos espíritos vivos. Somos espíritos eternos. Independente de acreditarmos nisso ou não, é o que a Bíblia diz. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, né, diz que nós devemos buscar a Deus para que todo o nosso corpo, alma e espírito sejam preservados, íntegros, para até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, irmãos, que nem todas as coisas que vamos vivenciar se explicam através da ciência, se explica através de formas naturais, de métodos científicos. E essa palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, ela vai narrar a história de uma mulher que ela não tinha mais resposta nos recursos naturais. E ela tomou 5 atitudes que fez com que ela experimentasse o sobrenatural, o agir de Deus na vida dela. E eu creio que essas 5 atitudes que essa mulher tomou, ela pode nos ensinar algo também. Eu não sei, talvez o que você que está nos ouvindo aí, pela televisão, pela internet, pela rádio, ou você que está aqui nessa manhã, eu não sei o que te trouxe diante de Deus, eu não sei o que te trouxe aqui para ouvir esta palavra, mas eu creio, querido, que se Deus te trouxe aqui, é porque o Espírito de Deus quer falar com você. E o Espírito de Deus usa homens para ministrar a tua palavra. Eu gostaria que você estivesse atento ao que Deus vai estar falando no seu coração nessa manhã. E a primeira atitude, irmãos, já falei disso aqui algumas vezes, mas quero repetir, com base nesse texto que nós lemos. A primeira atitude que eu vejo que essa mulher tomou, que fez com que o milagre de Deus acontecesse na vida dela, está no versículo 22 do texto que nós lemos. O texto diz assim: aproximando-se uma mulher dele, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Tem como a ciência resolver isso, pastor César? Tem como psiquiatra ou psicólogo resolver isso? Não tem, querido. Tem coisa que só o espiritual, só Deus vai ter a resposta. E essa mulher, ela chega diante de Jesus, primeiro reconhecendo que Ele era Deus. Ele era a resposta de Deus. Jesus, Senhor, filho de Davi. Ela reconhecia que Jesus era o Messias. E a primeira atitude que ela toma, ela fala o seguinte: o meu problema é esse. Fala da primeira atitude, determinação. Primeira atitude que essa mulher tem ao se chegar diante de Deus,
determinação. Ela sabia o que ela queria. Ela não foi diante de Deus por curiosidade. Ela não foi diante de Jesus porque ela não tinha mais nada para fazer. Ela foi diante de Jesus porque ela sabia a necessidade que ela tinha. E ela sabia onde buscar a resposta. Querido, presta atenção. A Bíblia diz, em Jó, no capítulo 22, versículo 27 e 28, que quando você abandonar o pecado, tu orarás a Deus, abandonar a iniquidade, tu orarás a Deus, versículo 27, 28, 22 de Jó. Tu orarás a Deus, e Ele te ouvirá, e você pagará os seus votos. E quando você determinar algum negócio, quando você definir algo diante de Deus, a luz brilhará no seu caminho. Ou seja, Deus vai te responder quando você tiver claro no seu coração o que você quer que Deus te faça. Querido, se você prestar atenção na Bíblia, normalmente, várias pessoas, a Bíblia narra inúmeras histórias de pessoas que buscaram a Jesus, com problemas dos mais diversos. E Jesus sempre fazia a mesma pergunta para aquela pessoa que você chegava diante dele. O que você quer que eu te faça? Clareza de objetivo. Determinação. Você tem que ter determinado no seu coração o que você quer que Deus te faça, querido. O que você está fazendo aqui nessa igreja? Por que você está se chegando diante de Jesus? O que você quer de Deus? Também você vai falar, não, eu não quero nada não, eu só quero mesmo adorar. Né? Como diz aquela música da Ludmila Ferber, né? Hoje eu só quero simples, hoje eu não quero me assentar na mesa do banquete. Não quero te pedir nada. Hoje eu só quero te adorar. Não esqueci a letra, mas vai por aí e te adorar, te adorar, te adorar. Às vezes você não veio diante de Deus porque você quer pedir algo, mas você veio porque você quer adorar. Mas você tem que ter vindo com um objetivo. Eu entendo que tu és o Filho de Deus. Eu entendo que sem ti eu nada posso fazer. Eu entendo que as minhas respostas estão em ti. E querido, muitas pessoas têm buscado a coisa certa no lugar errado. Muitas pessoas têm buscado as coisas certas, as respostas certas nos lugares errados. Estão se achegando diante de várias fontes estranhas para buscar algo que só em Deus tem a sua resposta. Só em Deus. Outro trecho diz a palavra de Deus, Hebreus no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto também nós, irmãos, visto que que somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olha para Jesus, irmãos. Catuca a pessoa que está do seu lado aí para ela não dormir, fala para ela aí, olha para Jesus. Olha na direção certa. O sobrenatural não tem como acharmos resposta para o sobrenatural nos meios naturais. Nunca se formou tanto psicólogo na terra. Nunca se formou tantos coaches. Né? Agora até papagaio está virando coach. Agora todo mundo que fala está achando que é coach. Né? Começou a aprender alguma coisinha, começa a querer dar aula na internet. É coach. Coachado, né? Todo mundo agora é coach, mestre, professor. A palavra de Deus diz, irmãos, que não devemos, muitos de nós, ser mestres, porque nós receberemos um juízo mais severo. Tem gente tentando ensinar coisa que nem ele mesmo compreende. Tem gente tentando ter resposta para coisas que nem mesmo eles têm. Não vou falar que contra o psicólogo, porque eu não sou contra.
O psicólogo, ele trata da alma, é uma área importante da nossa saúde, a saúde emocional é algo importantíssimo, tá? Mas tem coisa que o terapeuta, creio que nós temos psicólogos aqui na igreja, temos vários mestres, doutores, né, PhDs aqui na igreja também. O estudo não estamos aqui dizendo que não é para estudar, não é para conhecer, que a ciência não é importante, não é nada disso. Mas nós estamos dizendo é que tem coisas que você vai ter que olhar na direção certa, no sobrenatural. E o sobrenatural, meu querido, o médico não vai fazer. O psiquiatra não vai fazer porque não está no corpo. O psicólogo não vai resolver porque não está na alma. Somente Jesus, o filho de Davi, vai ter resposta para as suas questões. E se você não entender isso, querido, você vai gastar sola de sapato. Você vai andar de um lado para o outro. E você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Primeira atitude, determinação. Tenha clareza no que você quer diante de Deus. Se achegue diante de Deus, mas com clareza, sabendo o que você quer. Com certeza, irmãos, aquela mulher tinha muitos outros problemas. Se eu for perguntar para cada um aqui quais os problemas que você tem, você vai conseguir fazer pelo menos uma lista aí de uns 5. Umas 5 coisas que você quer que Deus opera, que Deus entra com providência, né? No crentez aí, que Deus entra com a provisão, né? Todos nós temos vários problemas, eu também tenho. Mas o que é prioridade para você? Jesus, o que você quer que eu te faça? Qual que é a sua prioridade? Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada e não há resposta. Não tem psicólogo, não tem terapeuta, não tem médico, não tem psiquiatra. Não tem remédio, medicação, terapia medicamentosa. Não tem. Por isso eu estou diante de ti. Segunda atitude, irmãos. Abra aí versículo 24. Segunda atitude. Aliás, perdão, versículo 23. Versículo 23. Diz assim: mas Jesus não lhe respondeu palavras. A mulher chegou, ela foi objetiva diante de Jesus. Jesus, eu estou com esse problema aqui. Jesus olhou para a cara daquela mulher, fez cara de paisagem e seguiu o seu caminho. Irmãos, essa história sempre me intrigou. A história dessa mulher é uma história na Bíblia que eu leio, a hora que eu chego nessa parte, parece que eu quero pular. Porque eu não entendo como é que um Deus de amor, um Deus misericordioso, ignora o clamor de uma pessoa desesperada, irmão. A mulher foi a Jesus como último recurso. E sempre foi uma história que me ficou meio entalado aqui. Rapaz, Jesus é bom demais, mas nessa aqui Jesus pisou na bola. Não, nessa aqui, inclusive, né? Eu acho que tinha que entrar naquela aí, aqueles que querem editar a Bíblia, de tirar essa parte aqui da Bíblia, viu, pastor? Porque essa daqui é meio esquisita. Acho que quando eles editarem, eles deviam tirar. Não! Irmãos, tudo que Jesus faz tem um propósito. Às vezes a gente pode até não entender. Mas tudo que Jesus faz tem um propósito, irmãos. Jesus deu 3 negativas para essa mulher. Primeiro ele falou, não lhe deu resposta. A mulher chegou diante dele, falou com ele a sua necessidade, foi objetiva, foi determinada. Jesus olhou para a cara da mulher e ignorou. Seguiu o seu caminho. Aí o texto diz que a mulher veio correndo, desesperada, gritando atrás de Jesus. Irmão, cá para nós. Você já viu mulher fazer escândalo? Cá para nós. Você já viu quando mulher quer fazer escândalo? O barraco que vira o negócio? Imagina. Aquela mulher queria chamar a atenção de Jesus por todos os meios. Como ela recebeu um não. Ela nem recebeu um não. Jesus nem lhe respondeu. Jesus nem falou que não. Jesus simplesmente a ignorou. E o texto diz, no versículo 24, segue dizendo que aquela mulher, como ele não lhe respondeu resposta, aquela mulher continuou correndo atrás de Jesus, gritando. Imagina o bafão, irmãos. Imagina o bafão.
Os discípulos meio sem graça ali do lado, né? Meio sem saber o que fazer. Deu aquela cutucadinha em Jesus. Ô, mestre, pelo amor de Deus, né? O negócio está ficando feio. Olha o bafão que essa mulher está fazendo, mestre. Olha a gritaria, está chamando a atenção. Despede logo essa mulher, mestre, pelo amor de Deus. Hã? Aí o texto diz que os seus discípulos chegaram e pediram para ele resolver, mandar a mulher embora logo. Aí o texto diz no versículo 24 assim: ele respondendo aos seus discípulos disse: eu não fui enviado para a terra a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. São gentios. São gentios. Aí no versículo 26, a história continua, diz que aquela mulher chegou diante de Jesus novamente pela terceira. Já recebeu 2, não. Primeiro ele não responde, depois ele fala: não, eu não vim por causa dos gentios, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí quando ela chega de novo perto de Jesus, fala com Jesus pela terceira vez, aí Jesus fala para ela o seguinte, versículo 26, Jesus, porém, lhe respondeu e disse: eu não vou pegar o pão dos filhos para lançar aos cachorrinhos. Irmão, fala a verdade. Se Jesus fala um negócio desse para você, o que você ia responder para Jesus, irmãos? Irmão, e o cachorrinho aqui não é o cachorrinho pet, né? Não é aquele cachorrinho pet de hoje, que a madame vai lá e gasta R$2.000 num spa para o cachorrinho, não. Né? Porque hoje o cachorro está mais precioso que o ser humano, né? A coisa está tão feia hoje, o amor está se esfriando de tal maneira que se você bater em alguém na rua não dá nada. Se você der um chute num cachorro na rua, rapaz, dali a pouco a polícia está parando na porta da sua casa. Porque os cachorrinhos estão sendo mais preciosos do que o próprio ser humano. Mas o cachorro para os judeus eram considerados animais imundos. Um cão, um cachorrinho era um animal imundo. E Jesus fala isso para aquela mulher. Talvez se Jesus dissesse isso para um de nós, irmãos. A mulher vai 2 vezes, recebe nega, na terceira vez, a hora que Jesus olha para ela e resolve falar com ela, Jesus vira para ela, irmã Irani, olha, eu acho que não é bom eu tirar o pão dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Irmão, talvez se fosse um de nós, irmãos, nós já íamos logo xingar um palavrão e sair para lá, a cachorro e aí vai, e já íamos descer da cruz, nem na cruz estava, né? Nem na cruz estaríamos, mas já ia perder as estribeiras, irmãos, e íamos embora. Agora, querido, uma coisa que eu aprendo é que Deus, Jesus era um Deus de propósito. Nada que Jesus fazia, irmãos, era por acaso. E se nós formos estudarmos essa história com mais detalhe, nós vamos entender que, na verdade, irmãos, o que Jesus queria ali era ensinar uma lição para os seus discípulos. Quando o texto inicia falando, e saindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Se você pegar um mapa, um escalímetro, ou uma régua, e pegar ali nas dimensões do mapa, e você ver a distância que Jesus andou, de onde ele saiu, né? Ali do entorno do lago de Cafarnaum, até a região de Tiro e Sidom, dava aproximadamente 80 quilômetros. E interessante, pastor César, que nesses 80 quilômetros, Jesus não falou com ninguém, Jesus não operou nenhum milagre. Jesus andou 80 quilômetros para chegar lá em Tiro e Sidom, para encontrar com essa mulher. Foi o único milagre que Jesus realizou em Tiro e Sidom. Foi a cura da filha dessa mulher. Tudo que Jesus faz tem um propósito. E eu imagino ali Jesus andando e os discípulos andando atrás de Jesus. Mas, rapaz, mas por que Jesus está saindo? Ele está saindo da nossa rota convencional, está indo para um lugar, está indo para o meio dos cananeus, cara. Tiro e Sidom era um povo estranho, gentio. E Jesus vai. E quando chega lá, passa por toda essa situação. Jesus queria ensinar, na verdade, uma lição preciosa ali para os seus discípulos. Ele anda 80 quilômetros para ter um encontro com aquela mulher. E quando ela chega diante dele e ele fala isso,
Aquela mulher, ela dá uma resposta para Jesus que surpreende Jesus. É o terceiro ponto, eu não vou falar agora. Mas essas três negativas dessa mulher, que essa mulher recebeu, ela me ensina uma terceira lição. Perseverança. Terceira lição, segunda lição que eu aprendo com essa mulher. Primeira, determinação. Chega diante de Deus sabendo o que você quer. Segunda lição, segunda atitude que nós precisamos ter ao chegar diante de Deus. Seja perseverante. Irmãos, nem sempre você vai receber uma resposta de Deus de primeira quando você chega. Nem sempre a resposta de Deus vai ser algo agradável a você. Se Jesus tivesse curado a filha dessa menina, dessa mulher, de início, nós não teríamos essa história e não poderíamos hoje fazer uma análise disso e entender a importância, irmãos, da determinação na nossa fé. A Bíblia diz que essa mulher por 3 vezes foi diante de Jesus. 3 vezes ela recebeu um não. Mas ela perseverou em buscar aquilo que ela queria diante de Deus. Eu te falei, se fosse você. Não pare e pensa. Qual o objetivo que você foi buscar diante de Deus que talvez você já abriu mão porque você recebeu um não de Deus? Ou simplesmente você orou e Jesus ficou em silêncio? Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Talvez muita coisa que você estava orando a Deus, irmãos, e Deus se calou. Jesus não lhe deu resposta. Jesus ouviu, mas ele não lhe deu resposta. E outros te ajudaram na intercessão. Mestre, despede ela que ela está fazendo o maior bafão. Mestre, ela está já orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Dá logo uma resposta. Não, eu não fui enviado para essas questões. Tem coisa mais importante. E talvez nós desistimos, irmãos, do nosso objetivo de oração. Nós nem recebemos o não ainda. Às vezes só pelo silêncio de Deus nós desistimos. E o que essa atitude aqui nos ensina? Abra a tua Bíblia aí. Lucas capítulo 18. Não vamos ler todo o texto, que é um texto grande. Mas Lucas capítulo 18 vai narrar aí a história do juiz iníquo. E daquela mulher que ia diante do juiz e constantemente ela pedia para o juiz: faça justiça à minha causa. Faça justiça à minha causa. E querido, interessante que Jesus, quando conta essa história, no versículo 1, ele diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, às vezes nós não temos nem objetividade naquilo que oramos. E muito menos temos perseverança de orar, porque nós nem sabemos por que nós estamos orando. Se eu já atropelei o primeiro princípio, a primeira virtude, determinação. Quando chegar nessa segunda, amanhã eu estava orando, eu já nem lembro por que eu orei. Amanhã eu oro, eu já nem lembro por que eu orei hoje. Porque eu não tenho objetivos definidos diante de Deus. Essa história, Jesus diz lá no versículo 18, capítulo 18, versículo 1, que ele contou essa história para ensinar os seus discípulos a orar sem esmorecer. Irmãos, eu conheço pessoas que orou 17 anos para a conversão do seu marido. Conheço pessoas que orou pelo seu marido, e às vezes o marido nem se converteu. Morreu e não se converteu. Existem pessoas que oraram pelo filho, o filho morreu e não se converteu, desviou e morreu desviado. Mas como pode? Livre-arbítrio, irmão. Livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz que nós não devemos esmorecer na oração. A Bíblia diz: de onde sabes tu que você vai salvar o seu marido ou não? Não sei. De onde sabes que você vai salvar a sua esposa? Não sei. Mas a Bíblia diz para você orar sem cessar. O princípio da palavra de Deus, irmãos, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ore sem cessar. Ah, mas está demorando, pastor. Não importa. O princípio é ore sem cessar. Lá nesse capítulo 18, versículos 6 e 8. Vamos ler apenas 6 e 8, a história é grande. Mas Jesus termina dizendo assim, versículo 6.
E disse o Senhor, Jesus, ouviu o que disse esse juiz? Se você não lembra da história, para resumir, a mulher foi diante do juiz ali várias vezes, importunava o juiz em petição ali várias vezes, até que o juiz falou, olha, eu não tenho temor de Deus, não tenho temor dos homens, porque eu sou autoridade, eu sou juiz, eu sou o bambambam aqui, mas para que essa mulher pare de me aborrecer, eu vou fazer justiça, eu vou julgar a causa dela. Em resumo, a história é isso. E aí Jesus conclui dizendo assim, vocês ouviram o que disse o juiz iníquo? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles? Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus lança uma pergunta, irmãos. Jesus primeiro ele conta uma parábola ensinando a gente a orar sem esmorecer, orar sem desanimar. Ainda que você não veja, ore. Ore crendo que Deus pode fazer. Ah, mas eu não estou vendo, poxa, eu olhando com meus olhos naturais, parece que não está acontecendo nada. Você não precisa ver, irmão, você precisa crer. Amém? A fé é a convicção das coisas que se espera e o fato daquilo que não se vê. Você não vai ver mesmo, senão não é fé. Querido, o texto diz, Jesus termina com essa pergunta, será que quando eu voltar, será que quando o Filho do Homem voltar para buscar a sua igreja, achará fé na terra? Isso é um alerta, uma pergunta para nós, irmãos, será que a nossa fé não está esmorecendo? Será que você não está esquecendo esse princípio da atitude de perseverança? Não basta eu ter claro o que eu quero, eu preciso perseverar nisso. Ah, mas eu não estou vendo, parece que não está acontecendo nada, parece que está piorando. Já vi gente falando, nossa, quanto mais se ora, mais assombração aparece, misericórdia. Né? Quem já viu esse ditado aí? Né? Rapaz, parece que quanto mais ora, mais assombração aparece. Parece que depois que eu aceitei Jesus, aí que o pau cantou mesmo no meu lombo, parece que, rapaz, o negócio está parecendo que está mais difícil. Quando mais eu oro em jejum, parece que mais luta. Vem, rapaz. Eu acho melhor eu nem orar, não, deixa eu ficar quieto aqui, que aí o diabo para de me incomodar. Já vi gente falando isso. Não, irmão. Quando a gente começa a orar demais e buscar demais, as lutas aumentam. Sofisma. Onde na Bíblia está escrito isso, irmão? Onde na Bíblia está escrito isso, que quanto mais você busca Deus, mais a luta vai aumentar? Não! Quanto mais você busca, quanto mais você persevera, mais cheio do Espírito você vai ser. Mais autoridade espiritual você vai ter. Então não esmoreça, persevere na oração. Ainda que você não veja, ore. Busque, clame. Jejue. No encontro de casal eu falava isso ali ali na reunião que a gente fez ali. Irmãos, às vezes nós não lembramos de orar como família, muito menos de jejuar. Não perseveramos. Não temos uma disciplina de orar. A Bíblia diz, irmãos, que haveriam tempos, quando o filho fosse tirado, Jesus falou que então orarão e jejuarão. Quando o noivo for tirado, quando Jesus voltar para a glória, então jejuarão. Não tem casal, irmãos. Não vou perguntar aqui para não constranger. Mas se é verdade que se eu perguntar, tem casal que nunca fez um jejum. Por um propósito específico da família. Nunca jejuou, o marido nunca jejuou pela esposa. A esposa nunca jejuou pelo marido. Ah, não, estou querendo que ele mude, estou querendo que... Nunca pagou um preço de perseverar, pastor César. E jejum e oração. Querido, se não tem perseverança, você não vai ver o milagre de Deus acontecer. Segunda atitude, primeira atitude, determinação. Segunda atitude, perseverança. Você quer algo de Deus, então corra atrás. Ainda que Deus te diga não, corra atrás. Se você vê que isso está alinhado à vontade de Deus, irmãos, aí é lógico, né? Aquilo que essa mulher estava pedindo era algo que estava dentro da vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para colocar em liberdade os cativos.
Também você não vai ficar orando lá, perseverando numa oração que você sabe que é contra um princípio da palavra de Deus. Aí não. Né? Está lá orando para o irmão morrer para casar com o irmão da outra irmã. Misericórdia. Orando para acabar com o namoro da colega, para pegar o namorado da colega. Aí não. Eu não estou falando de oração contrária, não. Estou falando de oração. A Bíblia diz, irmãos, que tudo aquilo que nós orarmos, estando de acordo com a vontade de Deus, se crermos, receberemos. Uma oração alinhada à vontade de Deus, irmãos, persevera. Persevera, busca, jejue, não desanime. Tem um texto na palavra de Deus que diz assim: porque hoje a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Irmão, às vezes o anjo já está chegando, irmão, com a bandeja de ouro, como dizem algumas igrejas, né, mais pentecostais, né? Às vezes o anjo, o varão de branco já está chegando com a bandeja de ouro para te entregar. Você vira as costas e sai andando em outra direção. Não perseverou, não esperou. O tempo de Deus, irmão, muitas vezes não vai ser o mesmo tempo nosso. Quantos entendem isso? Diz amém. Vira para a pessoa do seu lado aí mais uma vez. Não deixa ele dormir não. Senão vou pensar que é culpa minha. Fala para ele: espera em Deus, mas em oração. Atitude de espera ativa. Atitude de espera ativa. Como é isso, pastor? Espera ativa. Não é você esperar tomando água de coco, né? Esperar assistindo Netflix. Não, já orei, já falei com Deus, já está entregue, o pedido está feito. Igual o iFood, eu faço o pedido e só espero. Não, espera ativa, irmãos. Esperei com paciência no Senhor e Ele concedeu o desejo do meu coração. Esperei com paciência, mas uma paciência ativa. Espere em oração, espere em jejum, espere com expectativa, com esperança, uma alegre expectativa de coisas boas, que isso vai acontecer. Olha, ainda não chegou, ainda não vi o meu marido se converter, eu ainda não vi a mudança no meu filho, eu não vi a mudança na minha esposa, mas isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Perseverança. Terceira atitude, vamos lá, vamos andar. Terceira atitude, versículo 25. Então, quando aquela mulher chegou diante dele, ela o adorou e disse: Senhor, socorre-me. Terceira atitude. Primeira, determinação. Segunda, perseverança. Terceira, adoração. Atitude de adorador. Irmão, falei aqui quando o texto diz que quando essa mulher adorou Jesus, mesmo depois dele dar aquela resposta dura para ela, dele negar, ela chegou diante dele e o adorou. Mesmo assim, ela o adorou. Eu nunca li na Bíblia, irmãos, em lugar nenhum, em algum lugar, algum murmurador recebendo algo de Deus. Lá no capítulo 10 de Coríntios, a Bíblia fala que Deus destruiu uma geração inteira do povo de Israel por causa da murmuração. A murmuração, irmãos, é a atitude contrária à atitude de adoração. O adorador, ele é aquele que, independente dele ver ou não o milagre, ele já vai adorar, ele já vai ter uma atitude de reconhecimento, de prostração, de adoração diante de Deus, por aquilo que ele ainda nem recebeu. O murmurador, quando ele começar a ver a dificuldade, ele vai começar a reclamar. Né? O versículo não diz murmurai sem cessar, diz orai sem cessar. Abraão se fortalecia dando reclamações a Deus, dando glória a Deus.
Abraão esperou, irmão. Abraão foi determinado em esperar 25 anos a resposta de Deus. Deus aparece para Abraão e fala: olha, Abraão, sai da sua terra e da sua parentela que eu vou te dar uma geração inúmera de filhos. Você será como a areia do mar. Você vai ter muitos filhos, a sua geração vai dominar, será salva, a terra será salva através de seus descendentes. 25 anos se passou. Abraão está lá esperando, perseverando em oração, perseverando. 25 anos, irmão, pai da fé. Às vezes você está orando por 2 meses e já perdeu a atitude de adoração, já começou a murmurar. Rapaz, mas eu sou dizimista fiel. O que é isso, pastor? Eu sou dizimista fiel, eu sou crente dessa igreja há 20 anos, 30 anos, nunca me deram uma oportunidade. Eu estou orando a Deus por tanto tempo, nunca que acontece, rapaz. O irmão entrou na igreja ontem, já está com a família inteira na igreja. Eu estou orando há 15 anos, crente fiel e dizimista. Deus não fez nada, minha família ainda não se converteu. Murmuração. Atitude de murmuração. Querida, essa mulher, a Bíblia diz que ela chegou diante de Jesus e se prostrou diante dele. O mesmo texto em Marcos capítulo 7, a mesma história. Gostaria de ler com você aqui. Marcos capítulo 7, diz assim: levantando-se Jesus, foi para o território de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse. Jesus entrou numa casa e esteve ali, não queria que ninguém soubesse, mas não pôde se esconder. Tremendo isso aqui, irmãos. Jesus, ele entrou, foi para uma casa ali na região de Tiro e Sidom, e o texto diz, segundo a visão de Pedro, Jesus não queria ser encontrado. Não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde se esconder, porque uma adoradora, uma mulher que tinha um espírito de adoração, um coração adorador, ela chegando-se, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Pastor, o que tem a ver isso? Querido, ainda que Deus diga não, ainda que aparentemente Jesus esteja escondido numa casa, onde ele não quer que ninguém o incomode, um coração adorador vai atrair a presença de Jesus. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Isaías, leia comigo esse texto aqui, eu acho tremendo esse texto. Não vai dar para ler todos os textos por causa do tempo, mas eu gostaria de ler pelo menos esse texto aqui. Atitude de adoração. Isaías não, Crônicas, perdão. Segundo livro de Crônicas, versículo 16, a parte B do versículo, do capítulo 9, diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Os olhos de Deus procuram adoradores. Lembra de Jesus conversando ali com a samaritana? Lembra? Virá um tempo, e é agora, em que Deus buscará os verdadeiros adoradores. Um coração de adorador, irmãos, Deus não despreza. Você quer buscar algo diante de Deus, quer ver o sobrenatural de Deus acontecer na sua vida? O conselho de Paulo, em Tessalonicenses, versículo 18. Em tudo dai graça. Em tudo, não estou entendendo nada, Senhor. Parece que está tudo dando errado. Em tudo dê graças. Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Parece que está tudo contrário. Parece que está tudo contrário do que eu tenho orado. Continue dando graça. Continue adorando. Porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra e procura corações que se mostram adoradores. Porque Deus busca verdadeiros adoradores. Quantos querem ter um coração de adorador aqui? Levante as mãos bem alto, dê um forte aplauso ao Senhor. Adore a Ele. Adore a Ele com palmas. Tenha uma atitude de adoração. Você quer experimentar os milagres de Deus? Comece, em vez de murmurar,
comece a ter uma atitude de adoração. Comece a glorificar a Deus. Olha, Deus, eu não estou entendendo nada, está difícil, mas eu te adoro. Nesse versículo 3, aqui nessa terceira virtude, o exemplo de Josafá está lá em Crônicas, versículo 20. Eu acho tremendo esse texto, eu não vou ler todo porque é um texto também grande, mas diz assim: 3 reinos, 3 povos se levantam contra o rei Josafá. Muitos já conhecem a história. Josafá, o reino de Israel, um reino pequeno. Levantam-se 3 reis, reúnem 3 exércitos para fazer guerra com Israel, com Judá. O rei de Judá, sem saber o que fazia, vai para o joelho, vai orar, reúne o povo, reúne todo Judá e vai orar. E no meio da oração, Deus levanta lá um profeta, e o profeta diz para ele: olha, você não precisa temer não, Josafá. Nesta batalha você não vai ter que pelejar. Está lá no versículo 13. Lá no versículo 13. Todo Judá estava em pé diante de Deus, adorando, buscando a Deus, e Deus levanta um profeta e traz uma resposta. Talvez hoje você está precisando de uma resposta dessa de Deus. E eu estou aqui para te dizer: olha, meu querido, tem batalha que você não vai ter que pelejar. Tem batalha que não cabe a você, tem batalha que cabe a Deus. Você só precisa adorar, perseverar, determinar. Deus vai pelejar por você. Olha o que o texto diz. Todo Judá estava de pé perante o Senhor, no versículo 13 ao 19. Como também as crianças, as mulheres e os seus filhos. Pula lá para o 17 agora. Diz assim: e disse o profeta: assim diz o Senhor, nesta peleja vocês não vão ter que lutar. Parem de sofrer, para de se angustiar, parem. Estejam de pé diante de Deus, e vocês vão ver a salvação que o Senhor dará para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temam nem vos assusteis, pois amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor será convosco. Versículo 18, então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Todos os Judá e os moradores de Jerusalém fizeram o quê? Lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. 3 exércitos vindo contra Israel. O povo pega, dobra o seu joelho e vai adorar. Se você não conhece a história, vou resumir. O texto diz que Deus falou, o Espírito de Deus falou com Josafá: ó, é o seguinte, você vai sair para a batalha amanhã, mas você não vai pôr a infantaria e a cavalaria na frente, não. Uma tática de guerra totalmente estapafúrdia. Mas quando a palavra vem de Deus, irmão, só obedece. Só obedece. Você não vai pôr a cavalaria e a infantaria na frente, não, Josafá. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar os músicos, os adoradores, e vão pôr os adoradores à frente do exército. Você só vai adorar, porque nessa peleja você não vai ter que pelejar. Você só vai adorando na frente do exército, e você vai ver o livramento que eu vou te dar. Ei, querido, se você não está entendendo, eu vou te falar: assim diz o Senhor, essa batalha não é sua, entrega nas minhas mãos, eu, o Senhor, pelejarei por você. Tem batalha que não tem como você lutar, irmão. Uma coisa eu aprendi em libertação: não seguro pessoa endemoniada, não brigo. Uma coisa é batalha de Deus. A batalha é de Deus. Luta espiritual, irmãos, não é você, é a autoridade do nome de Jesus. Para em nome de Jesus, sai dela em nome de Jesus. É Jesus quem vai pelejar, não é na nossa força. Esse texto de Josafá nos ensina isso. Tem batalha que nós não vamos pelejar, Deus peleja por você. Tenha determinação, tenha perseverança, tenha uma atitude de adoração. E eu profetizo em nome de Jesus: você vai ver o livramento de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Creia, querido, simplesmente adore. Não estou entendendo nada, adore. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo, pastor. Um anjo no dia seguinte. O anjo passou o cerol no meio daquele exército inteiro. Matou mais de 160 mil soldados. Um anjo. Israel não lançou uma flecha. Só adorando. Adorar,
adorar, adorar. Hoje eu só quero simplesmente te adorar. Tem batalha que você não vai precisar pelejar, só adore. Vou correr um pouquinho por causa do nosso tempo. 4. Nunca deixe de adorar, querido. Nunca deixe de adorar, adore. Porque adoração é arma de guerra para aqueles que têm um coração de adorador. 4ª virtude, humilhação. Vou ser rápido nessa daqui. A Bíblia diz, versículo 26 e 27. Jesus, porém, respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Como eu falei, irmãos, talvez uma resposta que se Deus te desse ou desse para mim, a gente ia chutar o pau da barraca e desistir. Mas o texto diz que aquela mulher deu uma resposta que quebrou Jesus. E quebrou os apóstolos. Estava todo mundo ali no lado vendo o que ia acontecer. Aquela mulher fala o seguinte: Senhor, eu sei que os senhores é quem comem na mesa, mas mesmo seus cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa. Atitude de humilhação, humildade. Tem crente que acha que porque é dizimista, tem direito de brigar com Deus. Acha que porque tem 30, 40 anos de conversão, pastor César, tem mais direito a ser abençoado do que qualquer outro crente na igreja. Tem mais direito de ser usado, de ser obreiro do que qualquer outro crente. Ah não, porque afinal das contas eu tenho 30 anos. Aí peita pastor, peita liderança. Querida, a Bíblia diz que um coração humilde e quebrantado o Senhor não despreza. Olha aí Isaías, quero ler com você esse texto rapidinho. Isaías 57, versículo 15. Diz assim: porque eu, o Senhor, porque assim diz o alto e sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. Capítulo 57, versículo 15 de Isaías. Em um alto e santo lugar eu habito, mas também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração daqueles que são contritos. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas um coração altivo e soberbo precede a ruína e a queda. Querido, a Bíblia diz que um coração humilde e quebrantado, o Senhor não despreza. Em Tiago, até o texto da minha conversão, Tiago capítulo 4, diz assim: ou vocês acham que em vão diz as Escrituras que o Espírito de Deus habita em vocês e tem ciúme? Antes ele dá maior graça. Portanto, assim se diz: Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Querido, nós não somos merecedores de nada. Aquela mulher, ela teve uma atitude de humilhação, porque ela entendia: se Deus não quiser fazer, Deus não tem obrigação nenhuma de fazer, irmãos. Mas Ele faz por amor. É por amor, é por graça. Antes da maior graça, a humilde de coração. Não é porque merecemos, é porque Ele nos ama. Tenha um coração humilde, uma atitude de humildade diante de Deus. E para terminar, vou correr um pouquinho aqui. Para terminar, uma atitude de fé. Querido, nós não podemos experimentar milagres de Deus se nós não aprendermos a andar pela fé. É cartilha nossa isso. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que não vemos. O texto diz o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 6, de fato, irmãos, é impossível agradar a Deus se não tivermos fé. Quer experimentar os milagres de Deus? Quantos querem experimentar o agir de Deus na sua vida? Eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Nosso tempo já está se esgotando. Mas eu gostaria de terminar orando com você.
Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz: pois eu não me envergonho do evangelho. Vai tocar uma canção lá de cima, irmãos. Tá? Pode ficar sossegado, esqueci de falar com os irmãos do louvor aqui. Vai tocar uma canção, som mecânico. O texto diz assim, versículo 16 e 17: pois eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, às vezes nós ouvimos essa palavra salvação, nós pensamos só de livramento do inferno. Mas a palavra salvação, no original, é sozo. E ela tem um significado muito mais abrangente. Quando o apóstolo Paulo diz que eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar. Poder de Deus para que nós tenhamos sozo. A palavra envolve cura, redenção e resgate, libertação. O poder do evangelho, irmãos, pode nos dar, pode trazer sobre nós o poder da fé no evangelho, o sobrenatural de Deus. Você pode alcançar o seu milagre, independente da circunstância que você esteja vivendo, irmãos. Não sou eu que vou fazer, mas Deus pode trazer à existência o seu milagre. E eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento, e você empregar fé na salvação. Senhor, a palavra de Deus diz que pela tua cruz nós temos acesso à salvação, a cura, a libertação, a redenção. E eu quero me apropriar agora, não por causa da minha fé, não por causa da minha maneira de andar, mas por causa da sua graça. Eu quero me apropriar do meu milagre nessa manhã. E eu gostaria de orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos. Os irmãos vão soltar uma canção ali em cima. Eu gostaria que você orasse nesse momento, colocando diante de Deus qual o milagre que você precisa. Eu não sei, irmãos. Eu ia chamar vocês aqui à frente para a gente orar, mas por causa do avançar da hora, eu não vou chamar. Eu gostaria que você orasse aí no seu lugar mesmo. Está dando já 10h30. Feche os teus olhos. E eu gostaria que enquanto tocasse essa canção, você coloque diante de Deus agora qual que é o milagre. Determine agora. O que você quer que eu te faça? Pode soltar a música, irmão, mais baixinho. O que você quer que eu te faça? Determina agora o que você quer que Deus te faça. Esteja disposto a ter uma atitude de perseverança, em buscar com oração, buscar com jejum diante de Deus isso. Tenha uma atitude de adoração. A partir de hoje, Senhor, eu não estou vendo, não está acontecendo nada. Eu ainda não estou vendo pelos olhos naturais. Mas pela fé, Senhor, eu quero começar a te adorar já pela tua resposta. Eu quero começar a te adorar por aquilo que o Senhor vai fazer, que no mundo espiritual já está acontecendo. Eu quero me humilhar diante de ti, Senhor. Não é porque eu mereço, mas numa atitude de humilhação, humildade diante do Senhor. Eu quero me colocar diante do Senhor e pedir: traga à existência o meu milagre. Traga à existência o meu milagre, Senhor. Porque eu necessito de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Não há resposta humana, não há braço humano que possa me trazer resposta, mas eu creio que Tu és o Senhor, Filho de Davi, e que o Senhor pode operar um milagre nesta manhã. O Senhor pode operar um milagre nesta hora, Senhor. Oh, Jesus, declare isso, querido, declare esse refrão. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. Já foi pago. Já foi pago por você. É seu direito. É sua herança. Oh, Jesus. Aleluia. Que em nome de Jesus, que o milagre de Deus possa chegar na sua casa, na sua vida,
hoje. Que essa palavra possa ter produzido fé, convicção no seu coração. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, querido. Deus pode fazer um milagre. Deus pode trazer a existência. Oh, aleluia. Aleluia, querido. Quero chamar o pastor César aqui à frente para estar orando, finalizando aqui, dando os avisos. Continua com seus olhos fechados. Vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor.